Bem, continuando o estudo das hiperestáticas, atração e compressão simples, para a aula de hoje eu separei um exercício interminável. É um exercício de prova, como vocês podem imaginar. E aqui a gente tem uma estrutura que, como a gente costuma falar, ela se modifica com o tempo, né? É uma estrutura composta de duas partes e a gente aplica uma força P nessa parte da esquerda e, obviamente, o ponto C desce. E chega um certo momento em que o ponto C encosta no ponto D. É vencida essa folga delta aqui. Aqui está dito que delta é muito menor do que A, isso é uma informação importante, depois eu comento por quê. Então vamos imaginar, eu aplico a força P, esse ponto C vai descendo, e quando o ponto C encostar no ponto D, a partir daqui a força P começa a mobilizar a segunda estrutura também. Ou seja, a estrutura tem um certo comportamento até encostar em D, não é? E depois que encostou em D, ela fica mais rígida, fica mais difícil promover deslocamentos, porque esses deslocamentos envolvem também a deformação do outro trecho. Então é uma estrutura que tem comportamento variável, ela, de uma certa forma até um certo ponto, depois ela fica mais rígida. Pensando do ponto de vista global, uma estrutura que tem um comportamento linear por trechos, né? Mas a rigidez muda ao longo da deformação. Bom, o que está sendo pedido aqui? Primeiro, o valor P0 do carregamento, que faz com que o ponto C encoste no ponto D. Quanto é esse valor de P0 que fecha aquela folga delta? E depois, a força normal na barra 1, que é essa aqui, quando P for 3P0. Ou seja, eu estou imaginando que essa força P é suficiente para fechar a folga e depois ela continua aumentando mais 2P0 até a situação final. E nessa situação final eu quero saber qual é a força normal na barra 1. Tá? Bom, por motivos que vocês vão ver daqui a pouco, é mais fácil resolver esse problema se a gente entender direitinho como que é o comportamento dessas duas estruturas sobre um carregamento genérico, tá? Então voltemos aqui à nossa mesa digitalizadora. Vamos começar analisando o comportamento dessa estrutura da esquerda. Eu estou aplicando aqui um carregamento F1 qualquer, aí eu vou medir quanto é o deslocamento em função desse F1, tá? Como é que se resolve esse problema, hein? Primeiro, vamos montar o equilíbrio dessa estrutura. Eu acho que dá para a gente fazer isso aqui de cabeça, quer ver? Está aqui a estrutura. Essa barra rígida, né? Na barra rígida atua a força F1. E as três forças normais das barras 1, 2 e 3. Essa discussão preliminar de que essas barras são barras de treliço, só tem força normal e, portanto, fazer o equilíbrio é só fazer o equilíbrio desse L, isso é a mesma coisa que fazer o equilíbrio global, nós já tivemos nas aulas anteriores, né? Além dessa força F1, tem a força normal na barra N1, tem a força normal na barra N2 e a força normal na barra N3, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer esse equilíbrio de cabeça, sem precisar montar nenhuma equação. Imagine o equilíbrio de momentos em relação a esse ponto aqui. Vocês concordam que só vai provocar momento F1 e essa força normal na barra 3? Como esses braços são A e A, são iguais, se aqui eu tenho F1 nesse sentido, para ver equilíbrio de momento, aqui tem que ser o mesmo F1, concordam? Tá? Matamos uma condição de equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio, nós vamos fazer de cabeça de novo, uma coisa meio ninja. Imaginem isso aqui, ó. Imaginem que eu faço equilíbrio de momentos em relação a esse ponto. Esse ponto aqui. Agora, quem que vai dar momento, hein? Vocês concordam que é só essa força? Todas as outras têm a linha de ação passando por esse ponto. Se essa é a única força que dá momento em relação a esse ponto, e o momento tem que ser zero, essa força tem que ser zero. Né?
E aí eu posso usar a equação de equilíbrio que eu quiser agora. Se eu fizer soma de forças na vertical, vejam, eu tenho F1 para baixo, isso aqui vai ter que ser raiz de 2 vezes F1. Certo isso? De modo que isso multiplicado por raiz de 2 sobre 2 deu F1. Tá? Então aí estão as três forças normais. Tendo as forças normais, a gente calcula os ΔLs. O ΔL da barra 1 vai ser a força normal na barra 1, que é de tração, raiz de 2 F1, vezes o comprimento da barra 1, que é raiz de 2 vezes A, dividido pela rigidez da barra 1, que é, eu não lembro quanto é, vamos ver. A barra 1 tem rigidez, a área da seção transversal é 2 raiz de 2A. Estão vendo aqui? As outras, exceto a barra 4, tem área A. Então aqui ó, é 2 raiz de 2A. Desculpe, não é esse A, né? É a área da seção transversal. Vezes o E. Tá? Então isso aqui vai ser o quê, hein? Vai ser raiz de 2 sobre 2, F1 vezes Azinho sobre EA. Tá? Esse é o ΔL da barra 1. O ΔL da barra 2 é 0. Porque a força normal é 0. E o ΔL da barra 3 vai ser a força normal na barra 3. Observem que essa força aqui, ela está comprimindo esse L, né? Isso significa que o L está comprimindo ela, uma força normal de compressão, tá? Então eu vou colocar aqui o sinal, é menos F1 vezes o comprimento da barra 1, da barra 3, que é Azinho, dividido pelo EA. Tá? Então isso aqui é menos F1 vezes Azinho sobre EA. Então aí os três ΔLs. Agora é fazer aquela construção, o diagrama de Villiot, para saber como que essa estrutura se deforma para caberem essas variações de comprimento. Tá? Só para simplificar a notação, eu vou chamar essa coisa aqui, ó, esse F1Azinho sobre A, eu vou chamar de delta pequeno. Só nessa figura, nessa construção que eu estou fazendo, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz para estudar a deformação dessa estrutura de modo a caberem aqueles ΔLs? Por onde que a gente começa? Você se lembra que para saber a posição final de um nó, a gente precisa de informações vindas de dois lugares, né? A gente acaba cruzando duas retas que se interceptam na posição final desse ponto, tá? Então, por onde eu começo aqui, hein? Aqui esses pontos são A, B e C. Eu acho que a gente tem que começar pelo ponto B, concordam? Porque a gente tem informações sobre o deslocamento de B vindo por essas duas barras. Por exemplo, vindo pela barra 1, onde poderia estar o ponto B'? Bom, a barra 1 nós vimos, ela aumenta de comprimento, raiz de 2 sobre 2 delta. Então, fazendo aquela construção que nós já vimos anteriormente, eu vou marcar aqui na direção do eixo da barra o ΔL1, né? Isso aqui é o ΔL1, que é raiz de 2 sobre 2 delta. Tá? E com esse novo comprimento, a barra pode rodar em torno desse apoio, e nessa rotação a gente aproxima o arco pela tangente. No que depende dessa barra 1, o ponto B' tem que estar em algum lugar dessa reta. Tá? Agora, o que acontece vindo pela barra 2? A barra 2 não tem ΔL. Então, se antes eu teria que marcar um ΔL e depois rodar, aqui não tem um ΔL, é só rodar. Do ponto de vista dessa barra, esse ponto vai simplesmente descer. É isso que é confundir o arco com a tangente para essa barra. Ou seja, essa aqui é a posição final, B'. Tá?
Bom, e agora? Agora, sabendo onde está a posição de B, eu posso descobrir onde está A, porque A está ligado a B e a esse apoio por barras, né? No que depende dessa primeira barra aqui, da barra 3, onde estaria o ponto A? Bom, a barra 3 encurta delta, né? Então, eu vou marcar delta para cá. Esse aqui vai ser o delta L da barra 3, que é o encurtamento delta, né? Então ela encurta delta e com esse novo comprimento ela roda em torno do apoio e o arco que ela descreve, o que o ponto A vai descrever, a gente confunde com essa tangente. Tá? Então no que depende dessa barra, o ponto A pode estar em qualquer lugar dessa reta. Bom, aqui é um pouco mais complicado. O que poderia acontecer com o ponto A no que depende da barra BA? Vocês se lembram que no caso geral são 3 etapas, né, para estudar esse movimento. A gente marca primeiro uma translação, porque a outra extremidade andou, depois um alongamento e depois uma rotação, né? Então, eu vou marcar essa posição intermediária aqui numa outra cor. O que acontece? Vamos pensar o que acontece com essa barra AB. O ponto B nós sabemos que já desceu. Então, a primeira etapa do movimento dessa barra é uma translação. A barra inteira desce. Melhor fazer um traço mais grosso, né? A barra inteira, a barra que estava aqui, ela desce inteirinha até essa posição, de modo que esse deslocamento aqui, esse segmento aqui, seja igual a esse BB'. Tá? Então a barra saiu dessa posição branca, veio parar nessa posição azul clara, não tem ΔL porque é uma barra rígida, e a partir dessa posição ela pode rodar em torno de B'. E ao rodar, a gente confunde o arco com a tangente. Tá? Então, no que depende dessa barra AB, o ponto A' pode estar em qualquer lugar dessa reta. Como ele tem que estar nessa reta e tem que estar nessa, essa é a posição final, A'. Tá? Vejam então o que aconteceu com essa barra BA. Ela saiu dessa posição e veio parar nessa. Bom, aí é fácil ver o que vai acontecer com a outra barra, né? É como se ela descesse até aqui. E depois ela roda tanto quanto essa aqui rodou. Ela vem parar nessa posição assim. Lembre-se de que tudo que nós estamos fazendo aqui envolve pequenos deslocamentos, né? E para pequenos deslocamentos a gente sempre pode confundir o arco com a tangente, ou seja, no final das contas esse ponto desce exclusivamente na vertical. Tá? Esse ângulo aqui é igual a esse. De modo que o ângulo reto que existia entre as duas barras rígidas seja preservado depois desse movimento. O deslocamento vertical de C é tudo isso aqui, ó. Esse é o VC. Tá? Então é fácil ver quanto que ele vai dar nesse caso, né? O VC vai dar. Olha, a figura está fora de escala, mas esse pedacinho aqui é igual ao BB'. E o BB', olhando para esse triângulo, vejam que nesse triângulo todo mundo que está inclinado aqui está a 45 graus, não é? Então o BB' é raiz de 2 vezes esse negócio aqui. Tá certo? Raiz de 2 vezes ΔL1. Esse é o BB'. Tá? Então o VC vai ser esse raiz de 2 vezes ΔL1 mais esse negócio aqui. Por semelhança de triângulo, esse negócio é igual a esse. Ou seja, é delta, né? Então é isso mais delta.
tá? Olha, raiz de 2 vezes delta L1 é raiz de 2 vezes esse negócio aqui vai dar 1 delta. Então essa soma vai dar 2 delta, e 2 delta é 2 vezes F1 vezes Azinho sobre EA. Tá? Esse é o resultado que nos interessa. Olha, se eu aplicar uma força F1 nessa estrutura da esquerda, esse ponto tem só deslocamento vertical, esse deslocamento é proporcional a essa força F1, e a constante de proporcionalidade é 2Azinho dividido por EA. Então a gente já sabe como funciona a primeira estrutura. A segunda estrutura é mais simples. Na segunda estrutura, a estrutura anterior não era uma treliça, né? Tinha aquele L rígido lá, e a treliça tem as barras articuladas nas duas extremidades. Mas esse aqui é uma treliça. É uma treliça de 3 barras que nós já vimos anteriormente como é que funciona, né? Se eu fizer o equilíbrio desse nó, esse nó é o nó D, o que vai dar o equilíbrio desse nó, hein? As forças atuantes, vamos fazer direto? As forças atuantes nesse nó vão ser F2, de cima para baixo. Depois, uma força horizontal e uma outra com essa inclinação, formando um triângulo fechado. Tem que ser um polígono fechado, né? Então vai ter essa força normal horizontal e depois essa normal inclinada a 45 graus. Para formar um polígono fechado, essas forças têm que ter esse sentido. Nessa estrutura, a única barra que se deforma é a barra 4, não me interessa essa outra força normal. Então, por essa figura, a gente vê que nesse nó, a força normal da barra 4 está chegando lá em cima, está subindo. Isso é uma força normal de compressão, lembra disso? Então, a normal na barra 4 vai dar, por esse triângulo, né? Como isso aqui está 45 graus, isso aqui é a diagonal de um quadrado cujo lado é F2. É raiz de 2 vezes F2 de compressão, menos raiz de 2 vezes F2. Tá? E o ΔL da barra 4 vai ser a força normal na barra 4, que é menos raiz de 2 vezes F2, vezes o comprimento da barra 4, que é raiz de 2 vezes Azinho, dividido pela rigidez da barra 4. Olha, a barra 4 é dada aqui, o E é o mesmo, mas a área da barra 4 é 2 raiz de 2 Azinho. Então isso aqui vai ser 2 raiz de 2 e Azinho. Tá? O resultado vai ser menos raiz de 2 sobre 2 F2 Azinho dividido por EA. Tá? Bom, sabendo o ΔL da barra, agora a gente faz aquele estudo para ver onde o ponto D vai parar. Do ponto de vista dessa barra horizontal, o ponto D vai ter que descrever um arco que a gente pode aproximar por essa tangente vertical. Né? Do ponto de vista da barra horizontal, o ponto D' tem que estar em algum lugar dessa reta. Agora, do ponto de vista dessa outra barra, como ela encurtou, a gente vai marcar aqui esse segmento que é o ΔL da barra 4, né? E com esse novo comprimento, a barra pode rodar em torno desse ponto. Ao rodar, a gente aproxima o arco pela tangente. Do ponto de vista dessa barra, o ponto D' tem que estar em algum lugar dessa reta. Como ele tinha que pertencer a outra reta também, esse aqui é o ponto D'. Tá? Então veja, no final das contas, quem é o deslocamento do ponto D? O deslocamento do ponto D é esse vetor aqui. Tem componente só vertical também. Esse aqui é o VD.
Ele sai dessa posição até essa. E o resultado final vai ser VD igual a... outra vez, o que está inclinado está a 45 graus, então o VD vai ser raiz de 2 vezes o ΔL4, né? Em módulo, né? Raiz de 2 vezes o ΔL4 em módulo. Isso aqui vai dar menos, ou mais, né? Em módulo, F2 vezes Azinho dividido por E. Tá certo? Aqui não é menos, não. Aqui não é nada. Então, veja, outra vez, o deslocamento vertical, o deslocamento de D vai ser exclusivamente vertical e ele é proporcional ao carregamento F2. E a constante de proporcionalidade é Azinho sobre EA. Tá? Então a gente já entendeu como funcionam as duas partes da estrutura. Agora é a parte mais interessante, é ver como é que a gente vai usar isso para resolver o problema. Nós vamos fazer uma pausa.